Bom, depois que os balanços foram divulgados recentemente por grande parte dos clubes, entre eles os principais, Flamengo e Palmeiras no caso, em termos de receitas falando, né? Ah, existe tá existindo aquele debate, aquela discussão de que, poxa, o Palmeiras se aproximou do Flamengo, vai passar? O que aconteceu? Por que o Palmeiras cresceu tanto assim? Será que é porque está no mercado mais importante, já que é São Paulo, está localizado fisicamente? E o Corinthians, que é a segunda maior torcida, vai chegar, vai passar? Bom, é claro que existe esse debate, esse questionamento, e eu vou colocar aqui alguns números que explicam melhor que eu por que não vai chegar perto, passar, empatar, principalmente no cenário de médio e longo prazo, por fatores muito simples, questão de potencial de arrecadação, de base de consumidores, e como eu disse, os números que eu vou colocar aqui, eles vão acabar explicando melhor do que eu. Então, é sobre isso que nós vamos falar, e antes de falar sobre esses números, eu segui com um vídeo, que eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você está aqui caiu de paraquedas, não caiu de paraquedas, gostou do vídeo, gosta do conteúdo, mas não se inscreveu ainda, está esperando o quê? Se inscreva. E ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto a sua inscrição é você justamente deixar seu like, o famoso joinha. Através do like, o famoso joinha, o YouTube entende como relevante esse conteúdo, distribui para um número muito maior de pessoas. É muito importante isso. E claro, comente aqui se você gostou de algo, se você não gostou, discordou de alguma coisa que foi dita, ou concordou, enfim. É importante interagir e através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais uma dica aqui na descrição desse vídeo, tem o link para você se tornar membro do canal, com uma série de vantagens e benefícios exclusivos para quem virar membro. Então não perca tempo nem oportunidade. Vá lá, clique no link, se torne membro e venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, a gente vai falar aqui sobre alguns números importantes que mais ou menos que mostram o porquê que é praticamente, sabe, impossível que no curto prazo ou até médio e longo prazo os clubes de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, em especial aqui a gente fazer um comparativo com os números do Palmeiras, se aproximem ou empatem com o Flamengo nas receitas ou até ultrapassem. E por um fator muito básico e preliminar, que é a questão do potencial de arrecadação baseado no cadastro, ou base de consumo que cada clube tem, já que eu chamo os torcedores como agente de consumo. Na verdade, eles são agentes de consumo, por isso eu falo base de consumo. Mas, bom, a gente vai analisar aqui as principais contas dos últimos balanços publicados por Palmeiras e Flamengo, para a gente fazer um comparativo muito simples, tá? Bem tranquilo, para a gente ver onde estão essas diferenças, por que o Palmeiras se aproximou e por que, na minha opinião, ele não deve seguir se aproximando ou empatando nos próximos anos. Basicamente, não vai ter fôlego, e não tem nada a ver com o negócio que está localizado na Praça de São Paulo, por isso arrecadou mais. A gente vai desmistificar e mostrar. Vamos lá, começando com o primeiro slide, em termos de receitas, né? Flamengo e Palmeiras tiveram um faturamento total no ano passado de Flamengo de 1 bilhão 334 e Palmeiras de 1 bilhão 274. Diogo, o Palmeiras aproximou, já que você sempre falou que era algo em torno de 40% nos últimos 5 anos, a diferença entre um e o outro, e a diferença caiu bastante para 40%. De fato, essa diferença caiu. Mas se nós observarmos aquelas contas que realmente classificam o clube como um clube mais consolidado e forte do ponto de vista financeiro, que são as receitas recorrentes, inclusive é levado isso em consideração pelas principais consultorias financeiras do mundo, como a KPMG, a Deloitte, que faz o levantamento todos os anos das finanças dos clubes, os classifica como os clubes mais ricos. Ela não leva em consideração as receitas não recorrentes, que são as vendas dos jogadores, porque ela diz isso, ela considera que isso é sazonal, não é algo que vai acontecer todos os anos e, portanto, ela não considera como algo sólido e constante. E aí, meus amigos, se a gente for tirar a questão das vendas dos jogadores, a diferença já volta lá para cá dos 40% ou mais, porque o Flamengo teve de receitas recorrentes apenas, sem considerar a venda de jogadores, mais de 1,2 bi. Ou seja, praticamente ali ele não incluiu nesse faturamento deles receitas
não recorrentes. Ele teve um pouquinho mais de 100 milhões de venda de jogadores. O resto tudo foi força do mercado, sabe? Força do mercado, valor da marca, tudo isso foi alcançado. Patrocínio, direito de TV, que está relacionado à audiência, engajamento, licenciamento, venda de produtos, sócios torcedores, consumo. Já o Palmeiras, não. O Palmeiras, mais de um terço desse faturamento aí, ele foi alcançado única e simplesmente pela questão da venda de jogadores. O que é o mérito do clube, vamos considerar, pela formação de ótimos jogadores na categoria de base, isso é o mérito, mas eles não vão vender todos os anos o Endrick e o Estevão. E quando isso não acontecer, a diferença volta literalmente para casa dos 40%, 45% entre um clube e o outro, e vamos considerar que é uma diferença bem considerável e relevante, né? Além do que, o Flamengo sim, não vendeu esse ano, ele não conta com isso, receitas não recorrentes, mas pode ser que ano que vem, oportunidade de mercado, ele consiga vender muito mais, ou seja, essa aproximação do Palmeiras não se sustenta no cenário de médio e longo prazo, pelo que eu tenho falado sempre, capacidade, potencial de arrecadação. Esse potencial de arrecadação está atrelado única e simplesmente à força da marca, no caso do Flamengo, né? Bom, aí a gente vai ver, entrar nos números propriamente ditos, a gente vai ver a primeira receita significativa aqui nos clubes, que são justamente a questão das verbas de patrocínio. Olha aqui a diferença. O Flamengo, ele tem praticamente não, ele tem mais do que o dobro que o Palmeiras faturou, né? Mais do que o dobro do que o Palmeiras faturou. Gente, se isso não é relevante, você tem mais do que o dobro, o mercado está dizendo que a sua marca vale mais do que o dobro do segundo lugar, do clube que mais está próximo de te perseguir, que vem logo atrás de você. Sua marca vale o dobro. Ah, Diogo, mas o que acontece é que provavelmente já no ano que vem o Palmeiras já considera nessas contas aqui 2024 algumas renovações que ele fez de patrocínio. O Flamengo não. Então o Palmeiras já teve um acréscimo em virtude da valorização, que ele fechou de novos acordos e pretende fechar em 2025 a renovação de outros, ganhando mais do que ganha hoje. Então quer dizer que vai equalizar melhor essa diferença dos patrocínios, vai equilibrar mais? Não, porque o Flamengo também vai renovar os patrocínios, ainda não começou a fazer, mas já está prevendo fazer, e obviamente quando ele for fazer isso, ele vai levar isso em consideração e vai aumentar muito mais os valores acordados hoje. Até porque isso é uma tendência de mercado, uma atualização. O mercado está enxergando os movimentos e vê que um clube que, sei lá, tem 3,5 vezes menos base de consumidores que o clube que ele está ali fazendo a parceria, e ver esse clube que está aumentando os valores, é óbvio que naturalmente ele vai aumentar os valores também, muito em função também do retorno que ele tem nessa parceria. Tendo em vista, eu já fiz aqui um vídeo a respeito, que o BRB, que é o Banco da Nação, um dos parceiros do Flamengo, já anunciou aí que quer renovar essa parceria com o Flamengo, que foi muito lucrativa, projetou muito o nome do banco, que se tornou um banco nacional hoje, com valores de mercado muito maior do que tinha antes. O BRB já está anunciando, inclusive, publicamente, que quer aumentar o valor pago ao Flamengo em patrocínio. E certamente essa tendência vai seguir para os outros patrocinadores. Ou seja, se o Palmeiras está renovando e vai renovar melhorando os acordos, quem dirá o Flamengo? É essa a diferença entre Flamengo e Palmeiras, que hoje é de dobro de valor de patrocínios, tende a aumentar e ficar melhor para o lado rubro-negro. Bom, aí a gente vai para outra conta também importante, que é a questão dos direitos de transmissão, certo? O Flamengo ganhou 320 milhões e o Palmeiras 168 milhões. Um ponto a ressaltar aqui, tá? Nessa conta se destaca que o Flamengo, nos direitos de transmissão, 320 milhões, e vocês vão falar, poxa, mas agora em 2025, com a Libra, essa diferença vai diminuir, o Palmeiras vai ganhar um pouco mais, o Flamengo vai ganhar um pouco menos. É verdade. Mas antes de a gente chegar nessa conta aí, o Flamengo, cada vez mais, ele tem um impacto menor no seu balanço, nas suas receitas, em relação ao direito de transmissão. Você viu na explicação anterior que o Flamengo ganhou mais de patrocínio com o que está ganhando de direito de transmissão. É o único clube que ganha mais do que com patrocínio, do que ganha com direito de transmissão, tá bom? Ou seja, ele tem receitas equilibradas, diversificadas e é o que eu chamo de receitas combinadas. E o Palmeiras não.
o Palmeiras e os outros clubes também, eles dependem muito mais da receita de TV do que necessariamente o Flamengo, que é um clube mais diversificado no campo das receitas, mais equilibrado. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, embora seja verdade que o Palmeiras sim diminuiu essa diferença nesse acordo com a Libra, ainda vai ganhar menos, mas a diferença tende a diminuir, tem um fator aí que a diretoria do Flamengo está trabalhando para compensar nesse ano de 2025 e até aumentar, quiçá, essa diferença para o Flamengo, que é a famosa Flamengo TV, né? Foi uma carta na manga aí que a diretoria do Flamengo tirou para explorar no máximo potencial que tem a marca e pelos números preliminares, o que vem tendo de sucesso da Flamengo TV, obviamente deve-se chegar a um valor maior até do que foi alcançado em 2024, é aquilo que eu falo, né? O Flamengo criando novas linhas de receitas em função de explorar no máximo potencial os seus principais ativos, e ele tem muito mais ativo que os outros clubes, e é isso que acaba fazendo a diferença. E aí, nesse caso, a gente vai diretamente ali para aquelas receitas que eu chamo de receitas não recorrentes. Eu não, né? Na verdade, as empresas que fazem a contabilização e transformam esses jargões aí. A receita não recorrente, o Flamengo tem que justamente aquelas receitas que você não tem todos os anos, especificamente aqui a venda de jogadores. O Flamengo ele contribuiu nessa receita total dele um pouco mais de 100 milhões, enquanto o Palmeiras de 440 milhões. Vamos tirar essa conta aí do jogo e vamos verificar quanto é que ficou a diferença de Flamengo para Palmeiras no balanço, né? Vai dar aquela diferença de 40%. Ou seja, o pulo do gato do Palmeiras está aqui nas receitas não recorrentes. A pergunta é, será que vão conseguir vender um Endrick e um Estevão todos os anos? Bom, embora a base do Palmeiras seja conhecida por fazer um excelente trabalho, eu acredito que não a esse ponto. E é justamente nesse sentido que a Deloitte ou as empresas de grande credibilidade no mercado que fazem as avaliações, estudos dos balanços, elas não consideram essas receitas para avaliar, para viabilizar, para dar a marca dela para um clube como um clube sólido, um clube AA, no campo das receitas, justamente porque elas entendem que isso é sazonal, isso não acontece todo ano, isso não caracteriza um clube sólido financeiramente. Não que ela não seja importante, de novo, o Palmeiras está muito certo em fazer esse trabalho e em ter essas receitas, poxa, é óbvio que para o Flamengo também tendo essas vendas de jogadores é muito importante, ele teve no ano de 2024 100 milhões, talvez tenha mais em 2025, também tem uma base muito sólida, muito boa e próspera, mas o ponto principal é que não, o Flamengo não conta com isso para fazer seu planejamento orçamentário, e sim, o Palmeiras conta com isso. E aí tem uma diferença muito grande entre esses dois clubes, e esse é um dos principais motivos pelo qual eu digo que o Palmeiras não vai se aproximar do Flamengo num cenário de médio e longo prazo, ou mesmo o Corinthians, que a gente ainda não viu o balanço, mas que pelos números preliminares que estão mostrando, está até atrás do Palmeiras em relação à geração de receitas e tem toda uma desorganização de gestão por lá. Mas o Palmeiras não vai se aproximar do Flamengo pelo simples principal motivo, não apenas da receita não recorrente, já que isso é sazonal, mas é porque esse balanço, esses números mostram que existe aí um fator intransponível entre esses dois clubes, que é a força da marca. Aqui o mercado está dizendo, quando paga o dobro ou mais de patrocínio para o Flamengo, que a marca do Flamengo vale muito mais, a base de consumidores, a base de torcida, de cliente, né? Eu chamo os torcedores como base de consumidores de novo, porque são agentes de consumo. E mais do que isso, o Flamengo tem um plano de exploração dos seus ativos ao máximo potencial. Ele tem um plano, ele tem ativos muito maiores e relevantes do que os outros clubes para explorar. E não, essa questão, como a gente viu, de estar localizado em São Paulo fisicamente, não faz a menor diferença nesse sentido, ou, tá bom, não faz tanta diferença, já que se fizesse diferença, como é que o Flamengo tem mais do que o dobro de patrocínios em relação ao Palmeiras, que é um clube que vem vencendo tudo e está localizado ali no mercado de São Paulo, ou seja, essa questão geográfica, ela tem um peso muito menor. O peso maior é a força da marca, a projeção e o que isso agrega para os patrocinadores, para os parceiros. Está muito claro, e isso já vem sendo divulgado em vários estudos por várias empresas, o valor da marca Flamengo como sendo a maior marca do mercado, a marca de maior valor do mercado, e você vê essa combinação, essa comunicação com os números que a gente está vendo aqui, né, nessas tabelinhas, nesses quadros que eu preparei para você. Ou seja,
O mercado está dizendo que, em termos de valor, o Flamengo agrega muito mais valor para os seus parceiros. Base de consumidores, o Flamengo tem muito mais e, consequência disso, muito mais ativos para explorar. Então, no cenário de médio e longo prazo, até mesmo de curto, não tem como esses clubes chegarem no Flamengo, porque a diferença em termos de valor de marca e de ativos e de base de torcedores é muito abissal. Bom, quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não deixe de se inscrever no canal, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o like, o famoso joinha e vá lá na descrição desse vídeo, clique no link para se tornar membro, uma série de vantagens e benefícios exclusivos. E não perca tempo, se torne membro e venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Escreva aqui o que você achou, dê sua opinião, dê o like e até a próxima.